Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 31 ao 33. Está escrito assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amados, hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou profundamente no meu coração ao ler. Estava meditando no capítulo 8 e essa passagem saltou aos meus olhos e o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito de algumas coisas e eu quero compartilhar isso com os irmãos. A respeito de como nós estabelecemos o formato que Deus tem que agir. Como muitas vezes nós somos, assim como Pedro, usados por Satanás para repreender Deus. Sim, amados, muitas vezes nós contendemos com a vontade de Deus, com o formato, com a maneira de Deus de agir. Por quê? Porque nós já temos pré-estabelecido na nossa mente um formato, uma maneira, uma configuração que Deus tem que agir assim. E aí é interessante porque nos versículos anteriores a esse que nós lemos, Pedro recebeu uma revelação extraordinária de Deus. Jesus estava perguntando: o que as pessoas dizem que eu sou? O que o povo está dizendo que eu sou? E aí eles começaram a responder: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros alguns dos profetas. E aí ele diz: mas e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo. Quando nós lemos essa passagem em Mateus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, na passagem de Mateus nós vemos a resposta de Jesus falando: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que revelou isso a você, mas foi o Pai que está nos céus, ele revelou quem de fato eu sou. Ou seja, Pedro tinha recebido uma revelação poderosa do Senhor a respeito de quem era Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, aquele que haveria de vir, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. E logo depois, quando Jesus começa, é interessante porque fala ali que Jesus começou o quê? A ensinar. E aí, um pouco depois diz que Jesus falou claramente com os discípulos a respeito do que deveria acontecer com ele. Ou seja, era um ensinamento, provavelmente estava ali Jesus explicando por que ele passaria por tudo aquilo. E ele falou claramente: sim, eu vou precisar passar por isso. É necessário que eu sofra, que eu seja rejeitado pelos líderes religiosos, que eu morra, mas 3 dias depois eu vou ressuscitar. Amados, e logo depois que Jesus explica tudo isso, deixa claro tudo isso, Pedro vem e diz assim: não vai acontecer isso com o Senhor, não. Começa a repreender Jesus, e aí Jesus olha para os discípulos, repreende Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás, porque foi Satanás que usou a vida de Pedro naquele momento. E muitas vezes nós usamos esse texto para dizer o quanto Satanás usa a vida dos outros contra a nossa vida, né? Mas hoje eu quero trazer para a nossa realidade, amados. Eu quero que você medite aí quantas vezes você se deixou ser usado por Satanás para falar alguma coisa, seja a respeito da sua própria vida ou da vida de outra pessoa. Por quê? Porque o formato, a configuração que Deus
estava atuando, seja na sua vida ou na vida de outro, veio contra aquilo que estava na sua mente. Deus começou a atuar completamente diferente do que você imaginava, e aí você começou a repreender. Não, isso não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso com a nossa própria vida, amados? O Senhor vem, nos traz uma revelação extraordinária, assim como trouxe para Pedro a respeito de quem era Cristo. Aí o Senhor vem e traz uma revelação extraordinária a respeito de quem somos nele, a respeito de quem ele é, e aí estabelece no nosso coração o propósito dele para as nossas vidas, e aí ele começa a nos ensinar e a falar claramente o que nós vamos precisar passar para viver tudo aquilo que ele nos revelou. E na maioria das vezes inclui as 3 coisas que Jesus falou aqui: sofrimento, rejeição e morte. Eu vou trazer morte aqui, não a morte física, mas a morte no sentido de renúncia. Muitas vezes precisamos abandonar, renunciar, matar várias coisas em nossa vida para viver de fato o que Deus tem para nós. E aí, porque esse formato é diferente do que estava na nossa mente, nós começamos a, como Pedro, a repreender. Não, Jesus, não é assim não, isso não vai acontecer não, desse jeito aí não. Mas a gente esquece da última parte. Jesus declarou que sofreria, que seria rejeitado, que morreria, mas ele diz 3 dias depois, eu vou ressuscitar. Os discípulos, naquele momento, Pedro ficou tão fixado nas coisas ruins, vamos colocar aqui, que Jesus enfrentaria, que ele não olhou para o final, para a palavra final que Jesus deu, eu vou ressuscitar. Não, ele ficou no sofrimento, na rejeição e na morte de Jesus. Não avançou para a ressurreição, mas Jesus avisou, ensinou, comunicou, falou claramente que ele ressuscitaria. Mas era um formato diferente do que Pedro esperava. Amados, e muitas vezes a atuação de Deus na nossa vida é num formato diferente daquele que a gente espera. E aí quando os sofrimentos vêm, quando as rejeições vêm, quando os tempos de renúncia vêm, nós começamos a dizer, não, isso aqui não pode ser de Deus. Não, isso aqui não é Deus. Mas a gente não vê o final. A gente não olha para aquilo que Deus falou que estabeleceria. Quando Deus diz na sua palavra que o reino dele, o reino de Deus, não é nem comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não são as coisas que nos satisfazem apenas aqui nessa terra, comida e bebida. Mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. E aí, para nós entrarmos nesse gozo, nessa alegria, nessa satisfação que o reino de Deus nos traz, na maioria das vezes nós precisamos passar por momentos de sofrimento, de rejeição e de renúncia. Mas nós não conseguimos olhar para o final. Ei, o que tem no final? O final tem justiça, tem paz, tem alegria para mim. O Senhor quer me ensinar a viver assim. Mas eu fixo os meus olhos apenas nos momentos de sofrimento, apenas nos momentos de rejeição, apenas nos momentos de renúncia e esqueço da promessa extraordinária, da verdade extraordinária que Deus está me conduzindo para uma vida de justiça, de paz e de alegria. E essa vida é aqui, enquanto estamos aqui na terra, não é só lá no céu. O Senhor quer que nós desfrutemos de justiça, de paz e alegria enquanto estamos aqui. E aí nós precisamos nos sujeitar ao processo de Deus, que é diferente do nosso. Amados, quantos exemplos bíblicos nós temos de atuação de Deus numa formatação diferente do que estava esperado? Vou dar 3 exemplos aqui de pessoas que foram extremamente usadas por Deus num formato diferente do que era esperado. O primeiro, o profeta Oséias. O Senhor manda ele casar com uma prostituta, porque Deus queria dar uma mensagem para o povo de Israel através da vida do profeta e pede para ele casar com uma prostituta. Mas imagine isso naquela época.
Oséias era o profeta da nação. Como assim o profeta da nação vai casar com uma prostituta? Deus faz de um modelo diferente, de uma forma diferente, porque a atuação dele tinha um fim, tinha um propósito. Oséias se sujeitou. Outro exemplo, quando Deus vai ungir Davi como rei. Quando Samuel, que era o profeta, chega na casa de Jessé, pai de Davi, ei, chama teus filhos aí, um deles vai ser ungido. Quando passa Eliabe, é esse aí. Samuel olha e diz, é esse, olha o porte dele. Alto, tem uma aparência de rei, assim como era o rei Saul, imponente, deve ser esse, é esse o rei. E o Senhor fala por meio do seu espírito, não Samuel, não é esse. E vai passando todos os filhos, nenhum deles. Tem mais algum, Jessé? Tem algum outro filho? Ah, tem um lá que está no campo cuidando das ovelhas. Não, então eu não vou sair daqui enquanto ele, não chegar. Venha, venha. Na verdade eu falei o contrário aqui, que foi chegando os filhos e Samuel foi observando e pensando, vai ser esse? Não, ele disse, não vou começar enquanto não chegar o outro. Por quê? Porque era exatamente Davi que estava lá escondido, estava lá pastoreando as ovelhas de Jessé, era aquele que Deus tinha escolhido. E aí ele chega e Samuel olha para ele não tinha aparência, ele era pequeno, ele era jovenzinho, ele não tinha aparência imponente de um rei. E aí Deus fala, é esse daí. Por quê? Porque eu não escolho pela aparência, eu escolho pelo coração. Um formato diferente do que estava esperado. Samuel estava esperando algo diferente. Mas Deus foi lá e fez numa formatação, numa configuração completamente contrária do que ele esperava. Outra situação com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Atos, nós vemos esse relato. Chega um momento que ele está orando, ele entra em êxtase e começa a falar com o Senhor. E o Senhor diz que enviaria ele para os gentios e ele fica falando com Deus. Mas eu quero ser enviado para os judeus, deixa eu pregar para os judeus, porque eu sou judeu. Quando eu contar sobre o meu testemunho, tudo o que aconteceu, eles vão crer em ti, Senhor Jesus. Deixa eu pregar para os da minha etnia, da minha nação. E aí, não, você não vai pregar para eles, eu quero que você pregue para os gentios. Amados, os gentios eram tidos como aqueles que não tinham Deus, porque era o Deus de Israel. Mas após a obra consumada de Jesus, Jesus abriu o leque, as boas novas são para todos, e todo aquele que crê recebe o reino de Deus. O que aconteceu? Paulo foi num formato diferente do que ele esperava, ele queria pregar para os seus, mas Deus não queria, Deus queria que ele pregasse para os gentios. Amados, quantas e quantas vezes o Senhor nos pede para fazer algo diferente, algo que não está no formato da nossa cabeça, algo que vai contrário às configurações, ao estilo que nós estamos acostumados. E aí isso começa a gerar um conflito e muitas vezes nós nos colocamos como Pedro. Deixamos Satanás usar a nossa vida, seja para a nossa própria vida ou seja para a vida do outro. Quantas vezes nós somos usados pelo inferno para falar palavras contra o chamado do outro, contra a vida do outro, contra aquilo que Deus está fazendo através do nosso irmão, da nossa irmã. Por quê? Porque é de um formato diferente do que nós estamos acostumados ou temos na nossa mente. Sabe, amados, eu quero encorajar você a se render e a não olhar apenas para o sofrimento, para a rejeição e para as mortes, que não é morte física, amados, mas no sentido de renúncias. Mas olhe o final. Olhe o final. Mas eu lembro quando o Senhor me deu a palavra para inaugurar o Ministério Vida. E eu compartilhei com a Karina e nós oramos e essa palavra sempre está borbulhando, fervilhando no meu coração. É uma palavra que está lá em Apocalipse no capítulo 3, no versículo 7 em diante, que é a carta para a igreja de Filadélfia. Depois você lê com calma. Mas é algo que diz que nós seríamos poucos mesmo,
que exigiria perseverança, que nós teríamos que reter aquilo que o Senhor nos deu para que a gente não perdesse a nossa coroa. E o formato que Deus tem atuado através das nossas vidas é um formato diferente do que estava na nossa mente, na nossa cabeça. É um formato diferente do que nós estamos acostumadas. Mas, amados, é o Senhor quem estabeleceu isso. Quando Ele estabelece, a gente precisa se render. E quantas vezes eu fui como Pedro, tentando dizer para o Senhor, não, Deus, não é assim. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer de outro jeito. E aí o Senhor precisava vir, ei, Catiane, para de deixar ser usada por Satanás. É desse jeito mesmo que eu quero que vocês atuem. É assim mesmo que eu quero usar a vida de vocês, desse jeitinho aí. É diferente mesmo do que está acostumado. É diferente mesmo do que você havia planejado, havia imaginado. É assim que eu quero usar a vida de vocês. Sabe, amados? E isso inclui os momentos de sofrimento, de rejeição, de renúncia. Mas o final, qual foi a palavra? A última coisa que Jesus falou para os discípulos: eu vou ressuscitar. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo: não fixem os seus olhos no sofrimento, na dor, fixem os seus olhos na ressurreição. Amados, o final das coisas é melhor do que o início. Nós precisamos aprender a fixar os nossos olhos no que já está estabelecido. E quando nós lemos a Bíblia, nós já sabemos que a igreja triunfa, que a igreja vence. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo, porque é o Senhor o vencedor de todas as coisas. E aí, quando nós estamos enfrentando os nossos momentos de sofrimento, de dificuldade, nós temos a tendência a dizer: não, não é assim, Senhor. O Senhor está fazendo do jeito errado. Mas é o modelo de Deus, é o formato de Deus, e nós precisamos aprender a nos render ao formato de Deus para as nossas vidas. E precisamos aprender a não julgar o formato que Deus age na vida do outro. Isso eu tenho aprendido, amados, a não julgar o formato que Deus atua na vida do outro. Às vezes é muito diferente do que atua na minha vida. E eu tenho essa tendência, assim, a observar e dizer: ah, não, aquilo ali não tá muito certo, não. E o Senhor tem me corrigido nisso. Ei, aqui eu não tô falando sobre desvios teológicos, amados. Entenda isso. Aqui eu não tô falando sobre enganos. Aí a gente precisa ter esse discernimento. Ensinos enganosos são uma coisa, mas o formato de Deus agir num formato diferente é outra coisa, é outro jeito, é simplesmente uma forma diferente que Deus está agindo através daquela pessoa, através daquele ministério. É um formato diferente. Isso não quer dizer que não é de Deus. Se o ensino pregado tem sido pautado nas Escrituras, não tem sido um ensino enganoso, é simplesmente um formato diferente. Então, amados, que nós possamos nos render a Deus, deixar o Senhor fazer do jeito dele. E aqui eu quero trazer para as nossas vidas mesmo, que muitas vezes nós contendemos com Deus sobre o formato que Ele quer agir em nós e através de nós. Não contenda com o Senhor, deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus realizar na sua vida do jeito dele, no formato dele, na configuração dele, que é sempre perfeita. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelos Teus ensinamentos, obrigada porque o Senhor sempre nos encoraja a viver pautados na rocha genuína, fundamentados na rocha genuína que é Cristo Jesus. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos nos render a Ti, Pai, que nós possamos fixar os nossos olhos nas Tuas verdades, fixar os nossos olhos na verdade de que a igreja anda em triunfo. Não são os momentos de sofrimento, de dor, de rejeição, de renúncia que vão nos impedir de avançar. Pelo contrário, esses momentos são necessários para que nós cheguemos ao plano perfeito do Senhor para nós.
pois são nas provações que a nossa fé é provada, são nas provações que a nossa fé é aperfeiçoada, são nas provações que nós nos tornamos pessoas maduras e íntegras no Senhor, assim como está escrito, Pai. Então, em nome de Jesus, ajuda a mim e aos meus irmãos a ver com os teus olhos, a enxergar como o Senhor enxerga, Pai. Senhor, nós não queremos contender com a tua vontade, pelo contrário, nós nos rendemos à tua vontade. Faça do seu jeito, no seu tempo, na sua configuração, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.